Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, nosso chamado Podcom. Aqui estamos com alguns acompanhantes aqui do meu lado e eu gostaria que você se apresentasse, Gustavo. Esse é o nosso Podcom, para você que está chegando agora, é o nosso primeiro, então, para explicar para vocês, nós iremos estudar agora a lição da Escola Sabatina. Em tese, a gente vai estudar sobre a Bíblia e algo mais aprofundado. Para você que está estudando e vendo esse vídeo na sexta-feira à noite, você vai estar bem preparado para o sábado de manhã. Aqui do meu lado tem um senhor que vai se apresentar aqui. Quem é você? De onde você é? Senhor de 25 anos. Meu nome é Gustavo, eu sou da Igreja do Guanandi, atualmente ancião. Também tenho um ministério pessoal nas redes sociais, no YouTube, chamado Fé Geek. E por lá a gente leva a mensagem do Evangelho através de uma maneira diferente, né? Levando aí através da cultura pop. A gente já faz a cosmovisão, né? Por trás ali de alguns materiais que os próprios seguidores às vezes indicam. E enfim, é muito legal. Muita gente procura, fala que nunca tinha visto Jesus daquela maneira, então é muito legal você ouvir isso. Com certeza a gente ora sempre para que esse ministério alcance, né, quem precisa. E assim, tem sido uma bênção, né? Tenho 25 anos, sou casado, estou aqui, né? O pessoal fala que eu sou ruivo, né? Mas apenas a barba e não é pintada. Eu acho que tá? pinta. O pessoal fala que pinta, eu não pinto a barba, tá bom? Vou me esclarecer aqui. Primeira polêmica do Podcom. Não pinto a barba, jamais fiz isso na minha vida. É porque quando eu era criança o meu cabelo era ruivo. E aí agora escureceu e aí o pessoal fala que eu pinto a barba, mas não é verdade, tá? Boa tinta só na barba. A tinta natural que Deus fez, não é nenhuma dessas aí comprada, não, entendeu? E para quem está assistindo o nosso Podcom, e quem é cego, pode fazer sua audiodescrição? Vamos lá, estou aqui, como eu falei, a minha barba é ruiva, né? Meu cabelo não é tão ruivo, mas eu estou usando óculos, estou com um casaco cinza porque estava frio, né? Agora tá mais calor, mas estou aqui com o casaco porque estou meio gripado, tá? Me perdoe se eu tossir em algum momento. Na verdade já passou a gripe, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, tá? É só aquela tosse que fica chata uns dias, né, depois. Mas é isso. E estamos aí, vamos ver o que a lição, nessa nova lição desse trimestre tem para nos reservar. E aqui, do lado do nosso querido Gustavo, temos o nosso mais jovem aqui do nosso Podcom. Quem é você? Olá, queridos. Eu sou o pastor Alan, sou pastor da Igreja do Bairro. Estamos aqui felizes por esse convite do Podcom, né, para estudar a lição jovem. Então você aí que é jovem, de 0 a 100 anos, né, pode já se conectar aí, tá? Deixar o seu like, não esqueça, para dar essa força aí, para vir se juntar com a gente para estudar a lição jovem, tá? Estamos iniciando o trimestre com essa lição muito importante. Olha, se você tiver que perder alguma lição, ora a Deus para descobrir qual é, porque todas estão excelentes, tá bom? Eu estou vestido hoje todo de preto, usando óculos, cabelo preto, tá? Pele branca, eu acho, né? Nem sei também, mas acho que é assim que me descrevo. Cabelos pretos, tá? Tenho 45 anos e acho que sou o mais bonito da turma aqui, tá bom? Já podemos ver que temos um humilde aqui. E aqui do meu lado, tô bem acompanhado aqui do meu lado, viu? Acho que aqui tá... Quem é você? De onde você é? O que você faz? Olá a todos, meu nome é Isabela, tenho 16 anos. Atualmente eu sou professora da Escola Sabatina Jovem também, junto com o Arthur. Também participo do Ministério da Música aqui na igreja, tocando piano. E estou muito animada para a gente poder falar da lição de hoje, que realmente está muito especial. Eu sou branca, tenho os cabelos cacheados castanhos, uso óculos e estou com a camiseta laranja do Caleb. Na minha opinião, é a melhor de todos. Bom, eu acho que eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Arthur, assim como a Isa disse. Sou professor da Escola Sabatina Jovem
Sou casado com a Natália. Se eu não falar o nome dela, acho que eu durmo no sofá, né? Eu sou moreno, tenho o restante dos meus cabelos que sobraram ainda são pretos, castanho escuro. E é isso. Para você que está perguntando, nossa, quem são essas pessoas? Sentiu falta de alguém aqui? Alguém que comenta bem a lição? Comenta aí embaixo. Quem que poderia estar aqui? Meu líder jovem está faltando aqui. O meu departamental jovem. Aquele cara da associação, Daniel. Também. Pode colocar aí embaixo que a gente vai entrar em contato para a gente trazer os convidados que eu sei que vai agregar bastante. Para iniciar nossa lição, vamos começar com uma oração? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, recapitulando essa lição tão poderosa para a nossa vida, Pai. Muito obrigado porque o Senhor inspirou pessoas que puderam nos disponibilizar esse material que pode servir como alimento diário na nossa vida. E queremos aqui, Pai, que o Senhor conduza nossas palavras, que possamos falar sempre baseados na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, e que hoje aqui, quem está nos ouvindo, nos assistindo, também sinta um pouco aí do impacto que o Senhor quis colocar nessa lição. É isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, para dar início à nossa lição, eu esqueci de apresentar aqui também, nós temos uma plateia, digamos assim. Enquanto a gente não consegue interagir com você de casa, a gente tem um pessoal, chama um pessoalzinho aqui. Nunca vi o que está acontecendo com essa lição. Essa galerinha aqui também nem viu o que está passando sobre essa lição, a gente está gravando uma semana antes, então vai ser novo para eles também. Para a gente saber um pouquinho mais, e aí, quem está lá em casa não sabe o que está acontecendo sobre essa lição. Para a gente dar um início sobre esse conteúdo, nós temos uma tirinha. E o pessoal da edição vai colocar aí na tela. E aqui o pessoal vai conseguir ver aqui. De início a gente tem Jesus chorando. E tá aquela plaquinha que tem certeza que estava escrito desse jeito, certinho, né? Hip Lázaro, porque Jesus era muito atualizado nessa época, né, pô? Hip Lázaro e Jesus estava chorando. Aí trazendo pra gente um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é Jesus chorou, né? E logo do lado temos uma mulher que está com os cabelos soltos e derramando alguma coisa nos pés de alguém, do qual a gente vai saber mais para frente. E logo do lado temos Jesus novamente, num jumentinho, chorando novamente. E do lado nós temos Jesus vestido agora de branco, falando com Maria. E está se expressando bem. Maria! Trazendo isso para a gente, essa tirinha. O nome da nossa semana é Confronto Decisivo. O que vocês achariam que seria esse confronto decisivo em si? É a ressurreição de Lázaro? Esse é o confronto que está falando? É quebrar um perfume caro? Esse é o confronto que, nossa, Maria quebrou o perfume caro? É montar em um jumento e ser proclamado rei? Esse daí poderia até se encaixar bem nesse confronto decisivo. O que vocês achariam que seria esse confronto decisivo? Trazendo para a gente hoje. A lição tem falado sobre o que especificamente dessa tirinha. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam, se conseguirem resumir. Temos 4 tirinhas ali. Acho que a gente consegue resumir bem. Na primeira tirinha, Gustavo, o que você tem a dizer sobre, em resumo, para dar início a essa lição? Sobre esse Jesus chorando na frente de Lázaro. Rest in peace, Lázaro, né? Totalmente atualizado. E realmente, né, cara, Jesus era amigo de Lázaro e ele realmente ficou sentido, né? A gente, como você bem falou, o verso mais curto aí da Bíblia é esse, né? Jesus chorou, e para quem não sabia, agora sabe, é por causa de Lázaro. Jesus chorou pela morte de Lázaro, né? E é bem importante pontuar esse acontecimento nessa lição, né, que vai falar bastante sobre
os últimos dias ali do ministério de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, porque esse talvez tenha sido um dos grandes pontos de partida para iniciar todo esse processo, né? Todo esse início do fim, né, digamos assim. Então, acho que a tirinha ela vem trazendo isso, né, como o ponto de partida, a morte de Lázaro, né? A gente sabe que aqui mostra a morte, mas o grande fator, né, o que desencadeou tudo foi a ressurreição de Lázaro, né, o milagre em si, como repercutiu, o que aconteceu. Então eu acho que a lição ela já quis trazer mais ou menos assim, né? Essas 4 tirinhas, o que será abordado e como isso impactou diretamente nesses dias finais do ministério de Jesus. Bom, eu queria perguntar tanto aqui para o pessoal que está assistindo com a gente, quanto você que está em casa. Pode comentar aí tá vendo no YouTube, no Instagram. O que você acha que seria esse confronto decisivo? Eu acho que é uma das coisas que você falou, Arthur. Eu acho que é a ressurreição de Lázaro, que isso daí foi um negócio bem decisivo. O que vocês acham? Pode dizer, se alguém quiser aqui comentar, o que você acha que seria um confronto decisivo, assim? Eu acho que até tem a Radassa ali com o microfone. Temos uma galera meio tímida aqui, gente. Se vocês quiserem falar, pode erguer a mão aí, tá, gente? Sobre a segunda tirinha, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre essa segunda tirinha dessa mulher com os cabelos ao vento, que na época não era muito comum, né? As tirinhas, ela resume bem a lição toda, né? Ela vem trazendo ali um passo a passo do que vai acontecer durante toda a semana. Então, se a gente for focar aqui em cada tirinha, a gente já vai resumir toda a lição. Né? Isso é fantástico. Então, isso por si só já traz aí a capacidade que os autores tiveram, ou quem ali representou bem nesse desenho, de resumir a lição nessas tirinhas. Né? Por exemplo, no segundo aí, que aparece Maria ali, ela vai ter um confronto ali, vários confrontos. Né? Vai ter o confronto com a vergonha. Né? Quantos não têm vergonha de expressar sua fé? Né? Medo. Né? Medo de expressar sua fé e ser julgada. E não só isso, ela encontra ali pessoas muito importantes do ciclo de Jesus, né? E até do ciclo familiar dela, que vai ficar contra ela. Né? Alguns criticam ela, enfim, ela já vai ter esse confronto ali com Simão. Vale lembrar, quem está nos assistindo aí, Simão não era qualquer pessoa. Simão era o discípulo mais importante. E detalhe, Simão era colérico. Se você falasse alguma coisa que ele não concordasse, você ia ter um embate direto com ele, porque ele não ficava calado. Ele ia para cima, ele falava. Ele não é aquela pessoa que tem uma característica mais melancólica e fala, não, eu vou guardar, vou pensar e depois eu falo. Não, Simão, ele falava e pensava se estava errado depois. Então veja como essa segunda tirinha vai trazer vários confrontos, né, decisivos, que é justamente o tema da lição, dessa primeira lição. Então, ali Maria ali já vai enfrentar vários. Agora, a pergunta que fica aí para depois será que Jesus vai ficar do lado do Simão? De Judas? Que Judas fez uma importante observação, né? Porque gastou muito dinheiro ali com aquele perfume, né? Às vezes, eu já posso contextualizar ou não? Era um perfume meio... Pode. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar os jovens que estão aqui, temos líderes jovens, né? E imagina que o pastor chega agora e fala, eu vou pegar todo o caixa jovem de vocês e eu vou gastar, eu vou comprar alguns brindes ali. O que vocês vão falar para mim? Já tem gente na plateia dizendo o quê? Não, pastor, não vai gastar esse dinheiro, não. Não, eu vou pegar isso aí para comprar comida ali para a gente. Eu tenho certeza que eu já vou enfrentar ali alguma... Maria fez isso. Maria pegou um alto dinheiro e quebrou na frente da liderança da igreja ali. Então, ela enfrentou muitos confrontos decisivos, tá bom? Então, fica aí, né? Qual que seria a nossa atitude diante? Será que eu ficaria do lado de Maria? Ficaria do lado dos líderes da igreja? Alguém ficou do lado de Maria nesse Bom, momento, eu vou deixar aí para o próximo comentar, né? Isa, vamos lá. Você ficou com a tirinha do Jesus triste, com o jumentinho ali. O que ele tá triste? O jumentinho tá ruim ali? Não tinha almofadinha para Jesus ali? O que foi com ele? Infelizmente, Jesus não tinha um carro zero. Não tinha, teve que andar de jumentinho. Para mim, né, essa tirinha pode simbolizar, né, 2 momentos, mas para mim simboliza quando ele chega
em Jerusalém, né? Porque na lição vai trazer quando Jesus chega em Jerusalém. E o confronto que eu vejo nessa tirinha é o confronto que Jesus tinha, não com ele, mas com as pessoas. Que as pessoas estavam, quando ele chega em Jerusalém, né, as pessoas falam, ai, Hosana, Hosana. E muitas delas pensavam que Jesus chegou em Jerusalém para tomar o trono, né? Tomar o trono de rei, vencer o Império Romano. E tinha gente que achava que ele estava ali só para causar mais confusão. Então, acredito que esse é o confronto que traz essa imagem, o confronto das pessoas ali com Jesus mesmo, né? Que tinha, de um lado, estava adorando ele, pensando que ele ia ser o rei que ia salvar do império, e do outro estava achando que ele só ia trazer mais confusão, só ia destruir mais a cidade, só ia causar mais caos, e que ele não devia estar ali, não devia estar fazendo nada daquelas coisas ali. E provavelmente ele já sabia de Lázaro, né? De alguma coisa que Lázaro, ele já tinha os planos. Jesus já sabia dos planos. Ele, na lição até traz que ele não queria aceitar, mas provavelmente ele já sabia de tudo que ia acontecer a partir do momento que ele pisasse em Jerusalém. E aí a gente vai dar um corte ali nessa tirinha final. A gente não vai comentar agora essa tirinha final. Vamos deixar para o final da lição. Que, assim como o pastor disse, essa tirinha está resumindo bastante a lição. Tivemos vários personagens durante essa lição. Para quem quiser ler, o capítulo que a gente está estudando durante essa semana é João 11, 43 ao 57 e João 12, 1 ao 33. Arthur, o que fala aí? Vamos ler? Não, cara, vou deixar para você ler em casa, porque, não tenho Bíblia, Arthur. Baixe no celular, se você está no YouTube, você tem acesso à Bíblia. E não vamos ler agora, mas a gente vai comentar sobre isso. Não li sobre isso, Arthur? Beleza, pausa o vídeo, lê, que a gente vai comentar agora sobre isso. E até dissecar um pouquinho mais sobre essa história, que tem muita coisa para dizer aí. Muita coisa mesmo para dizer. A gente fala sobre personagens como Lázaro, Maria, Simão, o leproso, Judas, Caifás, Jesus, e aí tem os personagens... Depois os secundários, os que estão de plano de fundo, que tem o jumentinho, que ninguém lembra do jumentinho, mas o jumentinho estava nessa história e foi algo crucial, que foi até predito antes em Isaías. Tivemos Felipe e André. E aí, já dando início a essa lição, dando um contexto aí, é a primeira lição desse trimestre. E já começa com o capítulo O Início do Fim. Para dar aquele... Eu acho que deu aquele gatilho, se assim podemos dizer, né? O início do fim. É o início da lição e o fim da história de Jesus que a gente vai ver durante todo esse trimestre. Sobre a ressurreição de Lázaro. Eu queria que a gente... queria ver o ponto de vista de vocês. E até, se alguém de casa quiser comentar, comenta aí nos comentários embaixo. Ou manda no nosso direct, que a gente vai estar vendo. A ressurreição de Lázaro, ele... trouxe algumas coisas, alguns contextos já para a história. Os sacerdotes em si, eles quiseram dar um fim para Cristo. Por quê? Por que isso? O que tem de tão importante numa ressurreição? Jesus já tinha ressuscitado já tinha ocorrido outras ressurreições. Mas por que essa ressurreição em si estava tão aclamada já, a ponto de fazer o coração de Jesus já bater forte? Então, eu acho que essa ressurreição ela é diferente porque, vamos lá, a ressurreição de Lázaro, ela acontece alguns dias após a morte dele, né? Então, assim, não foi como a ressurreição da filha de Jairo, por exemplo, né? Que ela morreu, Jesus foi lá, né? Naquele mesmo dia, e aí poderiam surgir comentários, imagino eu, do tipo, não, mas às vezes isso aí é truque, não estava morta mesmo, alguma coisa assim. E não, todo mundo sabia que Lázaro tinha morrido, todo mundo já tinha participado ali do funeral e tal. Então, assim, quando Jesus ressuscita Lázaro, manda ele sair ali do túmulo dele, é algo que repercute de uma forma assim extraordinária. E aí, o impacto disso na sociedade, ele é muito grande. E aí você falou dos sacerdotes, né, dos fariseus. Imagina só o medo que eles não sentiram. Um povo que sempre quis controlar ali, de certa forma, a população.
tinha a população na mão, né? Tinha ali os fiéis na mão, mas agora, talvez a pouca parte que ainda restava para eles, Jesus conquista com esse milagre, porque, veja, ele fez um morto ressuscitar 5 dias após a sua morte, entendeu? Algo nunca visto antes e nunca visto, né? Então, assim, esse homem tem poder sobre a morte. Esse homem tem poder sobre a morte. Jesus deixou os homens lá tremendo de medo por causa do apelo ali popular, né? E lógico, né? Eles não queriam em nenhum momento, devia já passar na cabeça deles, né? Esse cara tem alguma coisa. Esse cara, será que a gente está errado? Mas eles jamais iriam assumir isso. Então, aí depois a gente vai ver, né? Que eles começaram a por causa desse milagre aqui, planejar a morte de Jesus, né? E Caifás, ele tem um papel muito importante aí, né? Sim. Que ele já tinha ele tinha tido uma... Hoje em dia está tendo muito jogo de Copa, né? Ele tinha tido uma visão de que teria o Brasil sido ex-campeão. Qual que foi essa visão que Caifás teve, pastor? Ele, na verdade, ele era o responsável ali pela parte religiosa da nação, e ele faz uma profecia, né? Ele aproveita esse momento, aproveita a fúria dos líderes, né? E ele faz algo importante. Ele diz exatamente, a ideia dele é que se Cristo morresse, o povo iria se unir. E ele até chega a professar isso, né? Melhor que um morra do que toda a nação. E de fato aconteceu, só que de forma muito ruim, né? De forma muito ruim aconteceu. De fato ele morreu, mas para unir, não unir o povo na desavença, mas unir o povo com o céu. Só que ele não tinha previsto isso. Ele previu, na verdade, a união da nação terrestre. Ele não estava pensando no céu. Veja, e aqui fica um aviso importante para nós, né? Às vezes, temos que entender que Jesus ele sempre está pensando no todo e de uma forma eterna. Ele sempre está com pensamentos celestiais, mais altos, mais sublimes. E nós sempre tentando pensar apenas no nosso umbigo. Aqui, agora, o nosso povo, a nossa igreja, o nosso distrito, o nosso bairro, e é sempre assim. E Jesus está pensando muito além. Então, Caifás, ele pensou também nisso, unir o povo aqui. Só que Jesus estava pensando numa união maior. É interessante o senhor dizer isso, porque na próxima lição, a lição de segunda já vem dizendo sobre 2 reações. Só que eles tiveram uma coisa em comum, que foi o engano. Essas reações, o que vocês têm a dizer? Cara, como que pode estar duas pessoas pensando em coisas diferentes, mas terem algo em comum e não ser o que é certo ainda? Eu vou... Vou repassar para a dona Isa. Eu acho que a lição traz principalmente essa ideia de ter 2 lados opostos, 2 opiniões diferentes e as 2 estarem erradas, principalmente para a gente refletir sobre o nosso pensamento hoje em dia. Na lição, acho que até fala sobre a gente acabar vendo as coisas de uma maneira errada. Às vezes a gente está pensando de uma maneira errada, às vezes a gente está realmente refletindo de uma maneira errada, né? No final da lição de segunda, ele diz, se não ouvirmos o que Jesus realmente está dizendo, podemos acabar trabalhando contra os planos dele e, mesmo assim, pensar que estamos do lado certo. Então, eu acredito que muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que Deus sabia. A gente sabe mais do que a Bíblia está dizendo. Porque, Jesus não viveu aqui agora como eu estou vivendo. Jesus não viveu no mesmo mundo que eu estou vivendo. Porque o mundo muda muito rápido, principalmente hoje em dia. Mas acaba que a gente realmente não tem essa percepção. E a lição, eu acho que a lição traz assim, de uma maneira esplêndida essa parte das 2 reações e o mesmo engano. A gente tem isso também hoje em dia. A gente pensa assim, não... Hoje em dia a gente tem um interesse próprio? Com certeza, né? A gente sempre fica pensando no eu. E a lição traz isso também, né? As duas reações pensavam no eu. Então, não. Ele veio para me libertar do império que está aqui, que eu acho que está me machucando.
falando aqui. Tá E você colocou um ponto, eu acho que ela colocou um ponto interessante. Ambos estavam vendo mal, enxergaram mal, tiveram um ponto de vista errado. Né? Ela trouxe exatamente essas duas reações do ponto de vista dos dois. Um queria se livrar do jugo romano. Né? Então, por isso, aclama Jesus como rei, que vai libertar eles daquele poderio romano. Outro queria libertar o povo dos falsos messias. Então, veja, eles queriam preservar a religião deles, porque eles estavam com medo de que um mestre religioso tomasse o lugar dele. E, de fato, a popularidade de Jesus crescia de uma maneira assim assustadora. É tanto que na entrada de Jerusalém clamavam Hosana, Hosana, né? Então, veja, um estava com medo de perder o status quo e outro estava com esperança de poder derrubar. Veja, medo e esperança, né? As duas erradas. Esperança errada e medo errado. Será que pode acontecer com a gente? Eu acho que até o Desejado de Todas as Nações, que vai ser, acho que o livro, né, dessa lição, ele fala em algum momento ali que o povo, né, porque essa visão dos fariseus, do Sinédrio ali, talvez sempre tenha sido mais clara para nós, mas é importante a gente olhar como o povo mesmo que recebeu ali Jesus em Jerusalém, enxergava ele. Né? Era de uma forma boa, com certeza, mas talvez dessa forma, olhando, né, para o que ele poderia ser bom para eles no sentido físico da coisa, no sentido mundano da coisa. E aí a Ellen White fala, né, eles estavam aguardando um Messias que não fora prometido. Né? Não foi esse Messias que eles estavam querendo. O Messias que foi prometido era um Messias que, como o pastor falou, ele uniria o povo com o céu. Ele morreria para salvar a humanidade da cova que cavou. Né? Então, assim, eu acho que quando nós olhamos para Cristo, né, olhando para um cenário de uma jornada do herói que vem, se sacrifica por um bem maior. Né? Eu acho que fica até mais fácil da gente entender. E aí, se vocês me permitem, né, eu fazer aqui um paralelo como eu faço ali no meu ministério ali, vou pedir licença. Pode mas falar, existe, pode falar dos Vingadores, né? Não, existe um fato que ocorre ali, tanto na HQ quanto nos filmes, tá, do Batman. E aí eu gosto de lembrar, isso me lembra exatamente essa dualidade desse pensamento. Né? Batman, o Cavaleiro das Trevas. Final do filme, Batman salva Gotham, mas ele tem que fugir porque ele é visto como o errado, na verdade. Porque ninguém viu o que significou aquilo, qual preço custou, né? E aí eu não vou entrar no que acontece de fato, mas é muito parecido. E aí o Batman tem que sair correndo, tem que sair fugindo, a polícia toda atrás dele, ele é procurado como um criminoso, mas ele livrou uma cidade inteira da morte. E aí uma fala que me chama a atenção do comissário Gordon ele não é o herói que nós queríamos, mas é o herói que a gente precisava. Não era o herói que a gente queria, mas é o herói que a gente precisava. Né? E nesse momento, Jesus sempre foi o herói que o povo precisava e continua sendo o que precisamos até hoje. Né? Exatamente, para hoje, a gente está crendo nesse Jesus que foi proferido? Porque eu digo isso porque Jesus ele veio para a Terra, ele pregou, e aqui a gente está vendo já os momentos finais dele, será que a gente está professando esse Jesus que ele quis mostrar mesmo? Eu queria pegar o gancho do que ela falou. Será que tem alguém ouvindo Jesus? Porque naquela hora, do que a gente resumiu aqui, dá para perceber que ninguém estava ouvindo ele. Até porque ele até dá para ver no Dimentinho que parece uma solitude que ele está tendo ali, né? A pergunta é, tinha alguém ouvindo ele? E aí eu já deixo o gancho já para o próximo, né? Tinha alguém ouvindo ele. Né? Tinha uma pessoa ouvindo que entendeu bem tudo isso e também foi criticada. E né? foi um sacerdote do mais alto escalão que era ouvido pela sociedade? Ou foi aquela pessoa que
não era ouvido pela sociedade. Aquela pessoa que ninguém inclusive. esperava. É a pessoa que ninguém esperava. Eu acho que era se fosse hoje, seria um pastor bem aclamado, né? Que Com estudou, certeza, seria que tem uma vida que não teve erro nenhum. um Rodrigo Silva da vida aí. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Mas Não, acho quando a que gente não, né? vai vendo mais Como- pra frente, Como, essa... como dizem por aí, só que não. Só que não. A Uhum. gente vê que essa mulher é até um pouco ousada, né? Ela mostra os cabelos durante um jantar. A gente fica até brincando com uma amiga nossa, que talvez esteja aqui na plateia. É uma pessoa ousada que se solta os cabelos e deixa ver os pés dela e ela chorando na frente dos homens. Como que pode uma coisa dessa? Não precisamos ir longe, né? Ainda hoje existem lugares, não precisa ir muito longe. Hoje existem lugares no mundo em que guarda ainda tradições semelhantes. Se uma mulher for em público e mostrar os cabelos, ela é punida severamente, em alguns lugares até com a vida, né? Então, para aqueles dias também tinha tal punição, né? Então, ela se arriscou, ela teve coragem, ela enfrentou, né? É muita coisa para demonstrar que acreditava em Jesus. Na verdade, o que eu gravei da lição é: ela foi muito corajosa para provar que estava ouvindo Jesus. Questão de humildade, né? Eu acho que eu acho que dá para comparar muito a igreja em si com quando chega alguém que está vestido diferente na igreja. Já vi vários relatos de, cheguei na igreja e me viram que a mulher quando chega usando saia. Eu vi uma amiga minha, ela chegou usando bermuda acima do joelho. Nossa, mas isso é desesperador demais. Escandalizado. E a gente teve uma situação parecida com essa, que Maria, ela Ela entra numa festa que não foi convidada. não foi convidada. Ela não foi convidada e não só não tinha sido convidada, ela não era desejada, porque uma coisa é esquecerem de você, outra coisa é não querer que você esteja lá, porque a sua presença para uns representava uma coisa. Eu gosto de separar esse episódio em 3 partes. Para Jesus representava alguém que estava escutando ele, para os discípulos representava alguém que entendia mais do evangelho do que eles, e para os seus parentes, que é Simão, representava alguém que ameaçava ele, porque Maria sabia os pecados de Simão, né? Então ela confrontava Simão, os discípulos, e atendia uma necessidade de Jesus. E a pergunta fica: tem alguém ouvindo Jesus hoje e vivendo aquilo que ele espera da gente? Maria é um exemplo de que tinha alguém vivendo. Maria, ela foi com esse... A gente debateu aqui que as pessoas que estavam em volta, tanto os que criam em Jesus, Cristo, como os sacerdotes, eles estavam com interesse próprio. Nesse momento que Maria vai e joga esse perfume cheiroso, caro, que eu acho que ele deveria ser comparado a 30 telões desses que a gente tem na igreja. Que Os perfumes árabes. Os perfumes árabes. Os perfumes árabes, egípcios. Foi uma coisa assim que não foi para... Nossa, ninguém vai perceber. Porque só de abrir, eu tenho certeza que já devem ter sentido o cheiro, né? Judas já percebeu já na hora que abriu aquele frasco já. Ainda mais naquela época que a higiene era precária, né? Mas aí que é interessante a intenção dela e a intenção dos discípulos. Como que estava a intenção dos discípulos enquanto estavam comendo, ceando com Jesus? E qual que foi a intenção de Maria quando ela chegou penetrando essa festa? A gente poderia resumir essa história numa realidade geral. Os discípulos, na verdade, queriam manter-se no lugar dos religiosos, né? Nós vamos cuidar de tudo aqui, seremos a nova religião. Então, eles queriam manter tudo ali. O tio dela, que era Simão, ele, na verdade, queria o quê? Queria se livrar do jugo romano. Olha, ele vai ser o maioral, eu preciso estar perto dele. Né? E Maria estava ali sem preocupação com o que ia acontecer. Ela só estava preocupada com uma coisa. Ela conhecia quem tinha liberto ela. Ela sabia quem tinha libertado ela de tudo. Então, ela estava atenta. Ela falou bem assim: esse cara não vai me salvar. Ele já me salvou. Então, é por isso que ela não se importa com o preço do perfume, não se importa de enfrentar ali a sociedade, porque ela não estava esperando algo de Jesus. Ela já tinha recebido.
E aí que está o segredo de ouvir Jesus. Muitas pessoas querem Jesus e estão sempre esperando que Jesus faça algo por nós. E a gente não percebe. Ele já fez. Ele já fez por mim, por você. Então já se entrega. Não espera algo para se entregar. Porque os discípulos estavam esperando Jesus se declarar o Messias. O tio e o sacerdote, o povo estava esperando ele destruir. Todo mundo estava esperando alguma coisa de Jesus. E só Maria ouviu Jesus e entendeu. Ele já me libertou. E para a gente dar uma... Até estamos chegando à nossa pausa. Logo após a gente terá alguns anúncios para vocês. E depois a gente volta aqui com a lição. A gente viu essa dualidade que eram semelhantes. Seguidores de Jesus e líderes religiosos. Eles tinham em comum esse interesse próprio. Todos se enganaram. Não era o que ia acontecer. Não era do jeito que eles queriam que acontecesse. Com Maria, assim como o pastor falou, ela já tinha sido salva. E aí faço a pergunta agora para vocês que estão em casa, ou no serviço, no carro, e vocês que estão aqui. Vocês que estão em casa, vocês vão poder comentar aí embaixo. E vocês que estão aqui, vocês vão poder comentar no papelzinho que vai ser entregue para vocês. Que nem na época de Jesus. Que nem na época de Jesus. Tem que escrever. Não é digitar. Vocês em casa é digitar. O que podemos fazer para não cometer esse erro de ter esse interesse próprio? O que a gente pode fazer para a gente não cometer o mesmo erro que tanto os seguidores de Jesus cometeram, como os líderes religiosos cometeram? O que a gente pode fazer? E aí eu quero falar para vocês de casa e para vocês aqui, que a melhor resposta terá prêmio. Então, sejam criativos nos dias de hoje. O que podemos fazer para não cometer esse erro? Enquanto vocês vão escrevendo aí, vocês vão escrevendo em casa, a gente vai para um breve intervalo com os anúncios de algumas igrejas aí para você ficar sabendo o que nós teremos pela frente aí nas nossas igrejas. Fique aí com a gente que a gente já vai voltar. Olá, seja bem-vindo ao Podcom Notícias. Aqui iremos te informar os próximos eventos que ocorrerão a seguir. Consagra Caleb. Em Campo Grande, na Igreja Adventista Central, irá ocorrer o Consagra Caleb, dia 4 de julho, às 16 horas. Projeto Inverno Sem Frio. A ASA da Igreja Adventista do bairro Bahia está fazendo um projeto de doação de roupas. Faça sua doação e ajude alguém. No próximo sábado, dia 4/7, será o dia da conscientização do TDAH. Vá de laranja à cerveja e mostre sua participação. Essas foram as informações. Sentiu falta de alguma informação? Mande para a nossa equipe e nós informaremos aqui toda semana. Nos vemos na próxima. E estamos de volta logo após esses anúncios que vocês tiveram aí. Fizemos algumas perguntas para o pessoal que estava aqui. E você que está em casa deve ter comentado também aí embaixo. Se você quer ganhar algum prêmiozinho, né? Vou ler aqui as respostas que tivemos aqui. E uma diz aqui, ó. Nos entregarmos por completo a Deus. Deixar nossas pré-ideias de lado para enxergarmos a situação e o caráter de Deus como Ele realmente é. Estudando a Bíblia, tendo um relacionamento verdadeiro, de intimidade. E por último, não deixar as opiniões externas nos influenciarem. E influenciar nossa visão de Deus. E achei... Aqui também, eu tive um aqui, saber que a nossa opinião ou querer não modifica as Escrituras, né? E também ter o conhecimento da palavra e o seu contexto histórico. Muito bom isso também. Aqui a pessoa escreveu uma redação, né? Mas tudo bem. A gente deve reconhecer nossa carne pecaminosa, o nosso ser egoísta e egocêntrico. Devemos reconhecer que somos pecadores e que devemos valorizar as ações dos outros e buscar entender o que aquela pessoa está querendo transmitir, para que sejamos pessoas mais amáveis e compreensíveis com os outros, sem julgar antes de saber. Olha, aqui está dizendo o seguinte: ter uma comunhão maior com Deus, se entregar verdadeiramente de corpo, mente e espírito. Aplicar o que é orientado a nós através da Bíblia e do espírito de profecia.
Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que a comunhão pega bastante aí. Não sei Com certeza. o que vocês acham do que vocês leram aí, mas esse daí, só na parte de ter falado comunhão já, lembrei de Maria, já ganhou meu coração já. Vocês também? Sim. Sim, vocês acham que tem algum que é melhor? Não? Agora esperar o pessoal O dar pessoal dá a resposta, da né? resposta, né? Verdade. Já temos, por Comentei. enquanto, da plateia, temos um campeão. Temos Agora, um campeão. aguardamos vocês aí da internet para saber se vocês também irão ganhar. Isso mesmo. E para dar seguimento aqui, quase já encerrando o nosso conteúdo, nós tivemos um personagem que não passou despercebido. Passou despercebido ali na tirinha, mas não passou despercebido nessa lição, que é Judas, não Tadeu, mas os Iscariotes. Ele teve essa ganância. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí até se vocês quiserem responder também, vocês de casa. Vocês Nós plateia podemos- também, né? Nós podemos cair nesse erro nós podemos cair nesse erro fora e dentro da igreja, de ter essa ganância de Judas. No caso, citando aqui o contexto, Maria, ela adorou a Cristo e Judas julgou ela, porque tinha ganância no seu coração. Isso dá para acontecer fora da igreja e dentro da igreja? Você já viu isso acontecer? Ixi, cara, assim, ó. Judas, ele tava indignado ali porque ele costumava fazer o que não devia, né? Ali com o dinheiro. Então ele falou, pô, esse perfume aí é muito caro. Então assim, ele ficou assim completamente indignado porque, né? Como que pode tanto dinheiro assim e tal? Não foi porque assim a gente está acostumado a ver os discípulos meio que fazendo o papel de, muitas vezes, segurança, né? Não se aproxime. Jesus sempre falando assim, não, deixa vir. Não erravam uma, erravam todas, né? Às vezes a gente pensa assim. Mas aí a gente tem aqui Judas assim indignado por causa disso. E muitas vezes a gente trazendo para o dia de hoje, né? A gente, às vezes, dentro da igreja, tá? Aí, se você quiser falar depois de fora, né? Mas dentro da igreja eu vejo assim, às vezes a gente coloca coisas ou práticas ou equipamentos ou bens da igreja como sendo nosso. Achamos que somos donos de algo que não é nosso e aí muitas vezes acaba tendo aquele ciúminho, né? Então, isso acontece às vezes. Por que usou a verba da igreja para fazer tal coisa, para tal ministério? Ou para ajudar, por exemplo, chega alguém aqui e precisa de ajuda. Usando o meu dízimo? Não, o meu não. O meu dízimo não, pô. Trabalhei tanto, né? Como se o dízimo fosse teu. E aí você já vê que está errado o jeito que essa pessoa está Não, dizimando. os meus 10%. Meus 10% eu dei para o telão, não foi para dar para o mendigo aí ali na rua, não. Exato. A gente até tem um amigo que fala, nossa, eu pago o dinheiro do pastor e ele não está fazendo o que eu estou querendo. Como assim? Não, e outra coisa, às vezes até a gente está falando sobre usar, por exemplo, coisas que são da igreja, ambientes, né? Às vezes tem igreja que tem gente que se acha, isso é muito sério, né? O pastor deve estar acostumado a lidar com essas coisas, mas a pessoa acha que é dona do próprio cargo dela na igreja, né? Então, assim, ninguém pode passar perto do cargo. Se o pastor que tirar, ela vai amaldiçoar para sempre. Então, assim, as pessoas chegam e falam assim, não, essa daí é o meu departamento, você não pode utilizar isso para fazer tal coisa. Você não pode. E, às vezes, aquilo que está sendo utilizado, às vezes é para o bem, né? Para curar a necessidade de pessoas, né? Da parte, às vezes, física antes da espiritual. E eu acho que, às vezes, nós acabamos sendo cegados por essa... eu não sei se a ganância é a palavra para isso, né? Mas é uma coisa que a gente toma para nós que não é nossa, né? E aí a gente acaba ficando, às vezes, com raiva, às vezes, olhando as pessoas, às vezes... invejoso, porque não sei o quê, porque gente, invejoso, porque você está fazendo, né, o bem, usando o seu cargo, usando um recurso que é de Deus
Né? Em que momento você acha que Jesus vai falar assim, não, você não vai entrar no céu porque você tirou do departamento lá do ministério pessoal para fazer tal coisa. Então, assim, isso não existe. E eu vejo que a gente pode aplicar dessa forma para dentro da igreja. Muitas vezes a gente fica revoltado com coisas que não tem nada a agregar para o reino de Deus, que são assim besteira comparado ao tamanho, à grandiosidade, né, inclusive dessa lição aqui, dessa história que tem, né, a nos dizer. É engraçado que ouvindo ele falar, é engraçado que a gente tem facilidade para dar nome ao que o Judas fez, né? Ele é ganancioso, é traidor, ele é avarento, mas a gente tem dificuldade quando a gente faz as mesmas coisas que Judas, a gente tem dificuldade para falar o que a gente faz. Né? Aí, se sou eu, não sei, não é... Porque o que ele fez é diferente do que eu fiz. Pronto. É que ele ia trair Jesus. Ele ia trair Jesus. Eu não ia trair Jesus. Então, não tem problema eu ter feito tal coisa, porque Não, a gente tá é falando justificável. dos tempos finais de Judas, não, né? Não, Você é já está justificável fazendo o que que eu o tô fazendo Judas está aqui. fazendo no final da vida dele já. Judas é ganancioso. Eu acho que eu tive um pequeno deslize. Olha que bonitinho. Né? Judas era um traidor. Eu só me enganei. Então, assim, para Judas a gente consegue dar nome, mas quando é o meu, eu tenho dificuldade de dar esse mesmo nome, com a mesma atitude. É o famoso pecadinho e pecadão, né? Judas, não, foi o nosso máximo dos pecados que ele fez ali, mas é diferente, entendeu? O pecado dele é maior que o meu. Eu só não deixei usarem o piano da igreja, porque eu que toco no piano da igreja. Então ninguém mais pode usar. Mas Judas, não, ele queria pegar o dinheiro de um perfume. Não, é totalmente diferente. Ele traiu Jesus por moedinhas. Totalmente diferente. Às vezes a gente para de enxergar o todo e enxerga só o eu, a gente enxerga só um pequeno. Às vezes a gente vai, por exemplo, ler a Bíblia, a gente só enxerga um versículo. A gente não enxerga a história, a gente não enxerga Jesus mesmo. A Bíblia é Jesus, a Bíblia é a história de Jesus, é antes, é o depois, quando Jesus está aqui na Terra. Mas a gente se foca em coisas tão pequenas, tão minúsculas, que às vezes não tem nenhuma importância, ou às vezes a gente precisa analisar o todo para entender completamente. Né? A gente estava até conversando sobre a importância da lição. A gente vê histórias, mas a gente não vê o que a gente está fazendo em relação a isso. Na época, existia a Bíblia também, e os fariseus estavam cometendo os mesmos erros que o povo de Israel estava cometendo. E eu queria fazer outra pergunta para vocês, já para finalizar. Maria, ela teve esse sentimento de gratidão, como a gente pode ver ali na tirinha, essa expressão que ela teve. Você acha que os cristãos eles expressam essa gratidão nessa mesma intensidade hoje em dia? Eu não estou dizendo adventista do sétimo dia, não estou dizendo o bairro Mambaí, estou dizendo os cristãos hoje em dia se expressam na mesma intensidade que a primeira cristã, uma das primeiras cristãs que existiram? Eu acho que a maior parte não, porque às vezes a gente fica com medo também. Medo de ser julgado que nem Maria foi. Ela foi muito julgada. E a gente tem medo de expressar uma gratidão tão grande que a gente também seja julgado. E aqueles que fazem são julgados, de fato. O nosso medo não vem do nada, né? Não vem de um pensamento. Eu acho no medo de cair num meme do Instagram já. Às vezes de ser caçoado pelo grupo, de sempre ficar lembrando aquilo, falando assim, olha aquele lá, ele tá falando de Deus o tempo todo, ele só fala disso daí é aquele cristãozinho lá, ninguém gosta dele. A gente tem medo disso, porque às vezes a gente tá medo do julgamento, mesmo que a gente tenha uma gratidão tão grande, a gente fica tipo assim, não, eu não vou fazer isso porque o pastor vai olhar torto para mim. Eu não vou fazer isso porque o líder Jorge vai olhar torto para mim. Às vezes a gente fica muito concentrado nisso e Maria não pensou, tanto que na lição até fala, né? Ela sentiu um impulso de agradecer pelo Espírito Santo, né? Ela teve esse impulso e ela foi lá e fez. Às vezes a gente tem, né, tipo, esse impulso, a gente já estava até comentando, impulso de falar sobre o amor de Deus, impulso de falar a palavra, de falar assim, não, olha o que ele fez por mim, ele fez isso por você também, vai fazer muito mais coisas por você. E às vezes a gente só tem medo. A gente trava, a gente tem aquela vozinha falando, não fala. Não fala, não. É melhor você guardar só para si, não precisa compartilhar com ninguém. Eu queria pegar esse gancho aí e complementar, né, a tudo isso que foi dito.
que Maria, ela não se preocupou tanto com as expectativas dela em relação a Cristo, mas ela estava mais preocupada em ouvir a Jesus, né? Então ficava fácil, ela não precisava atender muito daquilo que ela tinha expectativa, ela estava mais preocupada em agradar aquele que tinha liberto ela. Eu acho que tem muito jovem hoje, eu vou falar pela minha igreja aqui do bairro, eu sempre falo isso, eu tenho muita admiração pelos nossos jovens. Os nossos jovens, eles têm uma preocupação de agradar a Cristo, de ouvir a Cristo, né? E quando eu faço uma comparação dos nossos jovens, aquele jovem que participa da lição, que lê a lição durante a semana, que vem para a igreja, que está preocupado em estar aqui, em dar um bom testemunho na igreja, em casa, na escola, e temos muito aqui, viu? Você que está nos assistindo, se você quiser conhecer esses jovens valorosos, você tem um endereço, pode vir. E eu não falo isso, não é merchan não, porque você é pastor, está falando. Não, eu conheço os nossos jovens e ando na rua. Eu vou aos lugares, eu assisto TV, eu acesso a internet. Então, eu comparo os jovens que estão postando coisas, os jovens de dancinha TikTok e os jovens da igreja. Então, assim, eu vejo que os nossos jovens, eles estão mais parecidos com Maria do que com aqueles pessoal que não estavam ouvindo Jesus. Então, assim, fica aqui a minha observação. Às vezes a gente está pensando que tem que ser perfeito, olha, tem que fazer isso, aí cria uma regra, uma lista de regras do que fazer para ser perfeito. Veja, se tinha alguém que não era perfeito ali naquele momento, era Maria, né? A gente, se fosse analisar quem era perfeito ali, Maria ficaria no último lugar. E talvez a gente também pense isso do jovem. Então tem muito jovem que reflete mais Maria do que os outros, e eu vejo isso na nossa igreja. Isso me dá alegria de poder ser pastor dessa juventude. Aí fica o convite do nosso pastor, né? Você que é jovem como Maria, não fique se escondendo nas margens. Se mostre, não tenha vergonha. E se, tô com vergonha da minha igreja, vem aqui na nossa igreja, conversa comigo, com a Isabela. Vocês falaram no podcast, a gente não vai ajudar? Cara, já joga na nossa cara, vocês falaram lá, tenho gravado. E para finalizar aqui, a última pergunta que inclusive vai ficar em aberto. Temos um jovem ali que quer até comentar, nosso valoroso Daniel. É interessante porque, respondendo a pergunta, né, se a gente demonstra toda essa emoção, né, por Deus, por Jesus, se você reparar em todas as tirinhas, tem algo em comum. Todas elas, eles estão chorando, tanto Jesus quanto Maria. Temos alguns psicólogos aqui, né, que podem dizer que as emoções nos trazem, mas o choro, ele pode ser de uma emoção muito grande, de felicidade ou tristeza. Em casos distintos ali, a primeira tirinha, ela nos traz Jesus chorando por Lázaro. Ele não só chorou naquele momento porque ele tinha perdido um amigo, né, mas ele também chorou porque, é uma interpretação, mas porque muitos daqueles fiéis que estavam ali, muitos dos líderes não tinham a crença no poder dele. E ali ele já tinha manifestado muita do seu poder. Ele já tinha ressuscitado outras pessoas. Lázaro não seria o primeiro, ele já havia feito. Então ele chorou também por esse motivo. Ele chorou por toda a humanidade, né? Chorou por toda a humanidade. E a primeiro momento, né, Maria, ela estava tão atordoada com o que aconteceu que ela não sei se não passou na cabeça dela ou se ela não tinha tal situação, né, do que estava acontecendo ali. Mas enfim, posteriormente, depois que Jesus trouxe Lázaro de volta, ela estava com uma emoção de total, foi comentado aqui, né, que ela estava querendo demonstrar esse amor, essa gratidão, como a Isa comentou. Então, naquele momento ali, ela, na segunda tirinha, né, ela usou tudo que ela tinha, todo o recurso financeiro, recurso físico que ela tinha naquele momento para adorá-lo e amá-lo, né. E ali até gerou contraste, né, porque muitos dos líderes ali, porque você está tocando nos pés do nosso Senhor, né? Porque você está fazendo isso? Ele é o meu mestre, você está tocando nos pés do meu mestre. E também Judas, né,
falou, cara, esse daí vale muito dinheiro, porque como ela pode gastar de uma forma tão, vou falar fútil, né, mas uma forma dessa, né, com essa forma, né, para limpar os pés de alguém, né, para... Ele achou fútil, né? Ele Acho que ele achou fútil. Ele não via a grandiosidade que era aquilo. Enfim, mas todo esse amor que ela demonstrou, no final, foi um dos motivos de Deus ter escolhido ela de Jesus ter escolhido ela como a primeira para falar ao povo, né? Para falar ao povo que ele tinha retornado, que ele não tinha morrido, que ele tinha vencido a morte. Então, ele se apresentou a ela com toda a sua glória e pediu para que ela anunciasse ao povo. Então, esse amor todo que ela teve para com Jesus foi o que salvou ela e lhe deu tal posição. Porque, como já foi comentado aqui também, ela era uma mulher. Uma mulher, naquele tempo, ser escolhida para anunciar a volta de Jesus, né, a vinda do grande mestre, que ele realmente tinha vencido a morte, é uma coisa impressionante. Então, às vezes, a gente não tem total entrega, a gente não tem total emoção que Maria teve, e isso foi lindo. É uma parte muito, muito tocante, essa parte de Maria, né? Dá pra gente debater aqui, a noite inteira. Se o tempo Se nós apertasse. E a última pergunta até vai ficar em aberto, para você refletir em casa, para quem está aqui refletir também. Depois a gente comenta enquanto a gente estiver comendo. Você pode levar essa pergunta também para a sua classe, Pra da sua escola, classe também. da escola sabatina, comentar com a galera. Nós falamos sobre vários personagens aqui. O pastor aqui deu o exemplo dos jovens dele. O que as atitudes desses personagens que nós estudamos aqui revelam sobre adoração, sobre fé e amor à missão? O que isso revela e o que isso pode ser trazido para os dias de hoje? Não ser apenas uma história que a gente está lendo aqui, mas ser uma mudança da gente. Porque a gente viu ali nas tirinhas, em 2 delas, Jesus está chorando. E foi por você, foi por mim, foi por cada um aqui. Então, com esse encerramento bem intuitivo para a gente estudar já a próxima lição, que está comentando muito sobre isso daqui também, e para mostrar para vocês que tem muita coisa para debater sobre isso. E se você quer saber mais, quer comentar mais sobre isso, podem vir aqui para a igreja. No sábado de manhã a gente comenta sobre a lição da Escola Sabatina, que esse trimestre está fenomenal. E vamos encerrar agora. É um assunto bem intenso e que poderíamos debater aqui por um bom tempo. Mas o tempo não nos deixa. Pernoite do podcast, gente. Mas o tempo não acaba para você que está em casa. Pode comentar aí, a gente vai estar comentando lá embaixo, vai estar respondendo, o pastor vai estar vendo todas as respostas que vocês estiverem fazendo, tá? Porque o pastor diz que é um ótimo stalker. Para finalizarmos aqui, vamos orar? Pastor, o senhor ora para a gente? Vamos orar. Convido você que está em casa também a curvar sua fronte, fechar os olhos onde você estiver. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de revisar a lição. Pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos que estão assistindo agora, nesse momento. Abençoa-os, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para você que está em casa, nós voltaremos na próxima lição para recapitular. E pode se inscrever aí embaixo, né? Se inscreva aí, clica no joinha. Deixar o like. Ajude nós e seguimos lá no próximo vídeo. Feliz sábado. Tenha um feliz sábado. Feliz sábado. Para um dia que você estiver assistindo aí. E tenha um restante de semana agradável.